os 10 anos de canonização de Teresa Verzelli. Portanto, vamos comemorar uma pessoa santa, um caminho de santidade. Teresa Verzelli, na sua gravura, na sua imagem de canonização, ela aparece na cidade, voltada para a cidade. Por isso, entendemos, e também pelo trabalho que fez, que é uma santa para o nosso tempo. Alguém voltada para o público, voltada para a cidade, voltada para as pessoas, para a gente. Então, falamos que agora são 10 anos de canonização. 10 anos em que a Igreja incluiu Teresa Verzelli no livro Cânon, no livro dos santos. Ela é santa, foi reconhecida como tal, por isso foi incluída no livro do Cânon. São 180 anos que ela fundou a congregação. São 10 anos que ela foi reconhecida santa, uma pessoa exemplar. Vamos tecer sobre a Teresa Verzelli, nesses 10 anos de sua canonização, de seu reconhecimento, um retrato falado sobre ela. Vamos dizer quem ela foi, como agiu, como caminhou, quais foram as suas perspectivas de vida. Assim conheceremos a pessoa santa e o seu caminho de santidade. Sabemos, pela sua origem, que não lhe bastava o que a vida lhe deu. A riqueza, a oportunidade de instrução, as amizades, a posição social, nada a satisfazia. Estava sempre em busca de algo mais. Uma busca confrontada junto com o seu orientador espiritual, Monsenhor Giuseppe Benaglio. Mais de uma vez, ela entrou no convento beneditino, convento de clausura, convento de contemplação. Mas não sendo o que ela buscava, de lá saiu. Debruçou-se sobre a Bíblia, que era a fonte de onde ela bebia diariamente. Nela buscava inspiração e resposta para as suas buscas. Através da sua meditação da Bíblia e da sua meditação sobre a realidade, ela traçou caminhos. Buscou resgatar a dignidade dos filhos de Deus. Via que tinha pessoas, crianças e jovens que precisavam sentir e fazer a experiência de serem filhos dignos de Deus. Teresa Verzelli e mais 4 colegas foram o grupo que iniciou o movimento verzeliano. Com sua presença, marcaram o seu tempo, começando com a acolhida de crianças pobres, oferecendo escola, catequese, educação religiosa, dando sentido para a vida delas através da fé. Faziam visita aos doentes nas famílias, época em que a medicina não respondia como hoje. Era um pós-guerra, muita doença, muita mutilação, e elas iam de casa em casa visitando. Na própria escola, criaram um espaço de animação cultural e recreativa. Quando se trata de crianças e adolescentes, a personalidade também se forma na recreação e na expressão. Dedicou-se também, as irmãs, suas companheiras, dedicaram-se aos trabalhos femininos, preparar as meninas, preparando-as para os trabalhos manuais, trabalhos artesanais, que no tempo eram uma fonte de ajuda para construírem o seu lar, para poder produzirem o necessário em termos de enxoval. Estavam programadas para esse tipo de trabalho, porém, em tempos de guerra, em tempos de peste, de doenças, calamidades públicas, toda a sua programação ficava em segundo plano, e todas as irmãs e Verzelli se dedicavam àqueles que precisavam. Transformaram a escola
em casa de acolhimento de doentes e feridos. Fazia o acompanhamento a crianças e jovens, não só acolhia, mas acompanhava, diálogo pessoal, diálogo personalizado, acompanhamento espiritual, psicológico, moral, social, para que a criança pudesse se desenvolver integralmente. Para garantir uma fé sólida na juventude, oferecia para eles também exercícios espirituais, que hoje nós conhecemos como retiros espirituais, manhãs de reflexão, manhãs de cultivo e oração. Dava também, era algo novo, assistência a adolescentes que trabalhavam em fábrica. Adolescentes de pouca idade, praticamente crianças, em péssimas condições de trabalho e excessivas horas de trabalho. Lá, Teresa Berzeri, as filhas do Coração de Jesus da época, se fizeram presente, dando suporte para as meninas e prevendo melhores condições humanas para elas. Sempre estavam atentas às urgências da caridade. Onde algo urgente, extremamente necessário, elas priorizavam. Suas buscas colocaram seus pés sobre as pegadas de Deus. Teresa Berzeri sempre foi uma pessoa que pensava, que buscava, tentava entender a si mesma e a seu tempo e as necessidades de seus tempos. E o que ela mais queria era estar na trilha de Deus. E da Bíblia ela copiava para ela alguns versículos que lhe davam força nisso que ela buscava. Então temos o Salmo 117, ela copiou e repetia para si mesma: em teus caminhos, os meus passos, Senhor, não vacilarão. Era o ato de fé diário que ela fazia. Repito, segue atentamente os passos de Deus. Sempre dizia que a sua vontade era fazer a vontade de Deus. E de novo, ela copia um versículo de um salmo da Bíblia e diz: dá-me conhecer, Senhor, os teus caminhos, as tuas vias. Ensina-me a percorrer as sendas do bem. Era uma irmã, uma mulher, que queria sempre fazer aquilo que era do gosto de Deus, o certo segundo Deus. E nisso consistia a sua alegria e a sua felicidade. Chega, porém, o tempo em que se trabalha num projeto intensamente, continuamente, e aquelas emoções iniciais, aquela alegria inicial, aquele elan inicial, ele diminui. Não porque diminui a fé, mas diminui pelo esforço cotidiano de estar trabalhando, levando para frente um projeto. Esse é o momento em que nós dizemos que Teresa Berzeri foi profeta, ou seja, falou, agiu a favor de Deus e da pessoa, mesmo num tempo em que ela não encontrava mais graça nisso. Nós, na linguagem espiritual, chamamos isso de aridez. Porém, neste momento em que se cansa, neste momento em que não se acha mais graça, mas se sabe que é muito bom, mas se sabe que esse trabalho é útil, mas que não causa mais aquelas emoções tão alegres iniciais, normalmente, nesse ponto, as pessoas deixam, largam, se cansam e dizem: uma vez eu me dedicava muito, eu gostava muito disso, eu me emocionava, mas hoje, agora não, estou deixando, isso não me emociona mais. E sabemos que este é o motivo pelo qual Teresa Berzeri foi canonizada. Ela fez muitas coisas muito lindas, mas ter passado tão jovem por um momento assim de aridez, que perdeu o gosto pelas coisas difíceis que fazia, pelas coisas bonitas que fazia, ela não deixou.
ela permaneceu firme e podemos dizer que a fé supriu aquele cansaço interior, não o cansaço físico, mas o cansaço interior, que já não produzia mais aquelas grandes emoções. Mas ela continuou firme, atendendo crianças e jovens, senhoras, doentes. Rezava sempre 2 horas matinais diante do sacrário, meditando a Sagrada Escritura, e venceu. Papa João Paulo II disse, no dia de sua canonização, que ela foi heróica na fé. Todo santo deve ser heróico em alguma coisa. Ela foi heróica na fé. Foi também escritora, escrevia muito. Escreveu 3 volumes de livro de orientação espiritual para as irmãs. Nós os chamamos de livro dos deveres, mas na verdade são livros de orientação espiritual para as irmãs. Escreveu também para muitas pessoas, tinha um grande relacionamento, um ciclo vital muito amplo. E escrevia para as pessoas, embora os correios da época não são os velozes de hoje. Após a sua morte, nossas irmãs tentaram recolher uma série de cartas que ela escreveu ainda para pessoas conhecidas. Conseguiram recolher 7 volumes. Então fazemos ideia da quantidade que ela escreveu. E nesses escritos dela, ela sempre se preocupava em apontar para o coração de Jesus. Sempre falava como a meta de nossas vidas é o coração de Jesus. E como dinamismo desse percurso de ir nos aproximando do coração de Jesus, ela aproveita, faz uso de uma frase de São Paulo. Caminhai de olhos fixos nele, olhos fixos no coração de Jesus. E depois ela segue o seu modo de dizer, para dele aprender. Aprender o modo de ser, de viver, de amar, de ser feliz. Então, ela não fixava os olhos em Jesus, no coração de Jesus, para ficar louvando Jesus, ficar admirando Jesus, como as contemplativas fazem, mas para dele aprender como melhor socorrer o necessitado e assim dar glória a Deus. E da Bíblia ela retoma, se encontra nos seus escritos, ela retoma uma passagem de Isaías, muito bonita e que reflete o que ela assumiu como jeito de vida. E nos recomenda que façamos o mesmo. Diz ela, com Isaías, olhai para a rocha da qual fostes talhados, para a abertura da rocha de onde fostes extraídos. No Antigo Testamento, Deus é reconhecido como rocha firme, rocha de salvação, rocha que não cede, aonde o fiel está seguro. E ela retoma essa passagem para nós, comparando com o coração de Jesus. O coração de Jesus é lugar firme, é uma rocha firme, onde nós podemos buscar lugar seguro, moradia segura. Deste modo, fica o apelo para todos nós, o apelo de procurar nossa segurança, nossa alegria, sentido das nossas vidas dentro do coração de Jesus.